Olá pessoal, sou o professor Fabrício e hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre Jean-Jacques Rousseau e as suas ideias concernentes ou relativas ao contrato social. Nós vimos na aula anterior algumas teorias de Rousseau acerca da natureza humana, acerca do que ele considerava ser o estado originário humano, ainda que não fosse um estado histórico que realmente existiu, mas o que o homem seria sem que fosse influenciado negativamente pelo que ele mesmo criou, pelo modo como ele desenvolveu a sociedade. Partindo disso, Rousseau irá elaborar a sua visão de sociedade e as suas ideias de como, na sua concepção, torná-la melhor. O Contrato Social é uma das obras de Rousseau, talvez a sua principal obra, porém ele começa explicando acerca da natureza humana e do estado originário em seu discurso sobre a desigualdade. Sabemos que Rousseau considera que o homem, em seu estado original, em seu estado natural, seria bom, seria autossuficiente. Ele parece acreditar que, embora isso não tenha ocorrido de fato, o homem, idealmente, poderia viver do mesmo modo que um animal não social, do mesmo modo que, por exemplo, um tigre vive na floresta sozinho, sem sociedade com os outros, sem uso de técnicas, sem conhecimento, sem a linguagem, inclusive. Usando apenas a sua natureza, os seus instintos, ele acredita que o homem poderia sobreviver. Levaria uma vida primitiva, curta, cheia de privações, porém não iria perecer, ele seria capaz de viver desse modo. E nesse estado original, nessa condição primeira do homem, primária, o homem não seria mal, segundo Rousseau, ele não teria os vícios, ele não seria, por exemplo, egoísta, ele não seria cruel, ele buscaria apenas satisfazer os seus desejos simples, seu desejo por alimento, por exemplo, e poderia conviver, ou melhor, poderia existir, coexistir com os outros, sem interagir com eles, como se estivessem todos ali na mata, comendo das frutas que brotam nas árvores, dormindo ao relento e vivendo desse modo. Porém, tal não é o modo como os homens vivem atualmente. Os homens vivem na civilização, na sociedade. Por conta disso, eles não são mais puros como originalmente seriam. Eles não são nem bons nem maus como deveriam ser nesse estado original, nesse estado natural. Eles são corrompidos, corrompidos pela sociedade. Inclusive, essa ideia de que a sociedade corrompe o homem é uma ideia de Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. De que modo que isso se dá? Um dos aspectos dessa corrupção seria a desigualdade entre os homens. Do ponto de vista natural, Rousseau argumenta que a única desigualdade que há entre os homens é aquela física. Alguns são mais fortes que outros, alguns são mais rápidos, ou coisas assim. Agora, naturalmente, nenhum homem é rico ou pobre, nenhum homem é nobre ou servo, nenhum homem é senhor ou escravo. Isso aí não é natural, é convencional. E essas convenções se originam a partir de uma escolha humana, a partir de uma ação bem específica. E essa ação, segundo Rousseau, é a criação da propriedade. Do modo como ele descreve o estado original do homem, poderia imaginar que estariam todos vivendo soltos, livres na natureza, a natureza provendo tudo que o homem precisa, e cada um iria obter para si apenas o necessário. Ele não iria, por exemplo, colher todas as frutas de uma região, sendo que ele não pode comer todas aquelas frutas. Iria colher enquanto tivesse fome e depois sairia dali, iria fazer outra coisa. Iria beber quando tivesse sede, dormir quando tivesse sono. Isso aqui, é claro, pressupondo a ideia de que o ser humano de fato seria capaz de viver assim. E se poderia argumentar que isso, na verdade, seria impossível, já que o ser humano não possui as características necessárias para uma vida totalmente desprovida dos recursos da técnica, desprovida de armas, de roupas e tudo mais. Em todo caso, nesse estado original, hipotético, não haveria o conceito de propriedade. O homem não trabalharia, ele não produziria, ele apenas viveria da natureza, consumiria o que a natureza produz naturalmente, e não teria essa ideia de que isso é meu, isso é seu. Ele fala que a propriedade surge artificialmente, é uma criação humana.
dizendo: o primeiro homem que, depois de ter cercado um terreno, pensou em dizer: este é meu, e encontrou ingênuos que nele acreditaram, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Vivendo no estado de natureza, não há propriedade, não há demarcação, não há essa ideia de terreno nem nada. Porém, alguém, primeiro, né, supõe-se, foi lá e disse: isso aqui é meu, essa parte é minha, não entre. Ele diz isso com base em quê? Segundo Rousseau, não tem nenhuma base real, nenhuma base natural. É apenas uma ideia que ele teve e encontra outros que são ingênuos e acreditam. Ou seja, é uma convenção. Ele estabelece aquilo, fala que é assim, não tem nada que suporte essa sua afirmação, a não ser o fato de que outros também suportam, outros também aceitam esse fato. E aí, naturalmente, esses outros irão também cercar ali os seus terrenos e dizer: esse aqui é o meu. Mas se tudo deriva de uma convenção, se tudo deriva de algo que foi dito e que é aceito por outros, o que que garante que um terreno como esse aqui, que é dito como pertencente a um homem, de fato tenha alguma realidade nesse aspecto, de fato seja a sua propriedade? O que que impede outros homens de entrarem naquele terreno e usarem os recursos que estão nele? Num estado de anomia, sem leis, em que estivessem todos vivendo ao natural, só o que poderia impedir seria a força desse homem que arrogou-se dono daquele terreno. Porém, isso não é uma coisa sustentável. Aí geraria o estado de guerra, tal como Thomas Hobbes havia pensado, guerra de todos contra todos. O único modo de ter essa propriedade convencionada, respeitada pelos outros, o modo de estabelecer isso como uma realidade, é estabelecendo como uma realidade social, não é uma realidade natural. E para que exista esse tipo de realidade social, é preciso fundar então uma sociedade. Os homens vão entrar em acordo entre si, e esse acordo irá estabelecer certas coisas que não existem por natureza. Então, para Rousseau, a propriedade privada, a origem desse conceito, dessa ideia de propriedade privada, é o que origina a sociedade civil. Como sabemos, Rousseau considera que a civilização não se desenvolveu de modo virtuoso. Ele achava que o homem havia se tornado cada vez pior, cada vez mais vicioso, mais egoísta, mais mesquinho. Ele encontra na origem daquilo que fez surgir a sociedade um grande mal. Já que a sociedade corrompeu o homem, aquilo que originou a sociedade é a causa primeira dos males humanos. Ele fala: quantos crimes, conflitos, homicídios, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando a cerca ou tapando o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: não deis ouvido a este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos, e a terra não é de ninguém. Aqui ainda supondo que esse homem que cercou ali a terra não fez nada com ela, apenas delimitou e disse: isso é meu. Hoje se considera que esse conceito de propriedade está ligado também à ideia de agricultura. As tribos que não praticam agricultura, aquelas que vivem de modo nomádico, vivem viajando, elas não têm muito essa ideia de essa terra é minha, porque eles não estão numa permanência na terra. E uma tribo humana não pode ficar muito tempo em um local apenas subsistindo de caça e coleta, porque tende a esgotar os recursos daquele local, então elas têm que viajar. O que permitiu o sedentarismo humano, a existência contínua ao longo de um tempo suficiente em um mesmo território, foi a agricultura, o trabalho na terra, fazendo a terra produzir mais do que produziria naturalmente. Mas aqui ele fala da ideia de propriedade antes de se conceber a ideia de agricultura ou de trabalho na terra, porque ele está delimitando os frutos que brotam naturalmente, aquilo que a terra produz por si, dizendo que aquilo é meu. Então, a desigualdade nasce com a propriedade. Como eu disse, a desigualdade que existe naturalmente entre os homens seria apenas a desigualdade física. Desigualdade semelhante à que existe entre animais. Por exemplo, um cavalo pode ser mais rápido que o outro. Agora,
A desigualdade da propriedade é uma desigualdade artificial. Um vai ser mais rico que o outro, um tem mais do que o outro. Segundo Rousseau, isso é uma convenção. Para usar a linguagem grega, poderia dizer até que é algo estabelecido por nomos, por costume, por lei, e não por physis, por natureza. E ele considera que é com a propriedade, com o estabelecimento da propriedade privada, que surge a hostilidade entre os homens. Rousseau difere, por exemplo, de Thomas Hobbes, que acreditava que o estado original do homem era um estado de guerra, de conflito constante de todos contra todos. Achava que o homem é naturalmente mau, egoísta, e que vai buscar o seu benefício sem se preocupar com os outros, e que caso alguém interfira minimamente com seu bem-estar, mesmo que buscando o bem-estar dele próprio, desse outro, o homem não pensará duas vezes antes de fazer um mal imenso ao seu semelhante para obter apenas um pequeno benefício para si. Rousseau tem a ideia distinta, a ideia talvez derivada daqueles conceitos, daqueles ideais do bom selvagem, de que o homem por natureza é bom. O homem por natureza não tem moral porque ele nem precisa de moral, ele não faz o mal ao outro, já que ele basta a si mesmo, como se a natureza fosse extremamente produtiva e desse tudo com certa facilidade, então ele não teria necessidade de causar o mal ao outro. Mas o mal, presentemente, existe. A hostilidade entre os homens é algo constante, e a origem disso, segundo Rousseau, é uma origem não derivada da natureza humana, mas derivada da criação artificial da propriedade. Aqueles que não têm irão lutar para obter a propriedade que o outro delimitou como sua. Aqueles que têm irão lutar para defender a sua propriedade. Isso gera o conflito. No mundo primitivo, tudo era de todos. Mas, tão logo um homem precisou da ajuda de outro, ou tão logo se apercebeu de que era útil para um indivíduo ter provisões para dois, então a igualdade desapareceu. No mundo primitivo, nesse mundo imaginário dele, essa origem, ou então nesse estado puro do homem, cada um busca apenas o que é necessário para si, não há o trabalho propriamente, não há a acumulação. A natureza dá os seus bens, os homens vão e apenas colhem os frutos. Rousseau não era ingênuo de considerar que esse era um estado tranquilo, que seria fácil viver desse modo. Ele percebia, por exemplo, que a vida civilizada, embora tivesse todos aqueles males que ele elencava, todos aqueles vícios, era uma vida mais fácil do que a vida dos indígenas da América, por exemplo. E já esses indígenas estavam vivendo de um modo mais avançado do que esse homem primeiro, esse homem puramente natural. Então, os humanos perceberam a vantagem de acumular, a vantagem de ter um excedente e também a vantagem de se associar a outros. Por exemplo, aqui essa imagem mostrando homens primitivos caçando mamute. Um homem só não conseguiria jamais abater um mamute. Agora, uma tribo conseguiria, então eles teriam carne para muito tempo, se defumassem a carne. Então, há uma vantagem em associar-se. O mal que deriva disso é que, no momento em que os homens se associam e passam a necessitar de outros, a igualdade original desaparece. Uma tribo vai dominar um território que é um pouco melhor do que outra tribo. Um homem, por sua força ou por seu carisma, vai obter mais poder do que o outro na tribo. Então a desigualdade surge junto com a associação entre os homens. Ele diz: surgiu a propriedade, o trabalho tornou-se necessário, e as vastas florestas transformaram-se em risonhos campos, que foi preciso irrigar com o suor humano, e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinando e crescendo juntamente com as plantações. No estado natural hipotético, em que todos os humanos estariam isolados e vivendo o que a natureza provê, eles experimentariam apenas os males que são externos, os mesmos que afligem os animais. Por exemplo, o frio, ocasionalmente a fome, a doença. Porém, quando o homem se associa, quando surge a propriedade e o trabalho se torna necessário, numa plantação como nessa imagem,
Uma pessoa só não consegue cultivar com a mesma eficiência que um grupo de pessoas. Quando isso ocorre, surgem males que não existiam naturalmente. Surge, por exemplo, a opressão de um homem pelo outro. Surge a escravidão. Surge a miséria. No estado natural, estaria um tipo de pobreza absoluta, mas também um tipo de riqueza total, já que todos têm muito pouco, só que todos têm o necessário, na visão de Rousseau. Tem ali o que a natureza provê. No estado já social, surge a miséria relativa à abundância de alguns. Alguns vão ser escravos para que outros sejam senhores, enquanto que originalmente todos seriam livres. Ao cultivo das terras seguiu-se necessariamente a sua divisão, e do reconhecimento da propriedade derivaram as primeiras regras de justiça. No estado natural, o homem viveria guiado pelos seus instintos. Ele não teria o sentimento de justiça, já que a justiça se dá na relação com outros homens. E Rousseau considera que o estado primeiro humano seria um estado de ausência de sociabilidade. O homem não seria antissocial, mas seria associal. Estaria em meio aos outros, mas não com eles, não se relacionando socialmente. Mas a partir do momento em que eles se associam, é necessário estabelecer regras de justiça. A partir do momento em que surge a propriedade, que surge a demarcação de terras, é necessário criar regras que são artificiais, criar leis que estabeleçam a existência de algo que é não natural, de algo que não existe por si, mas que existe por convenção, que é a propriedade. Do mesmo modo, disso também irá derivar uma série de coisas artificiais, uma série de divisões que não existem na natureza. Irá diferenciar-se um homem pela sua classe. Esse é um nobre, esse é um plebeu. Na época de Rousseau, anterior à Revolução Francesa, ainda existia essa distinção na França. Vai se distinguir o homem que ocupa um cargo do homem que ocupa outro cargo. Uma distinção que também não é natural, ela não existe por si, mas existe como uma convenção social. Então, todas elas derivam desse primeiro ato, que é o surgimento da propriedade, sendo a primeira propriedade a terra, dividida, e tudo o que é necessário fazer para que essa divisão possa existir. A partir disso, Rousseau vai dizer: é fácil imaginar o resto. Não me deterei em descrever a invenção sucessiva das outras artes, o progresso da linguagem, a prova e o emprego das capacidades humanas, a desigualdade das fortunas, o uso e o abuso das riquezas. Tudo isso deriva da propriedade e do surgimento da vida social. Rousseau pensava que os homens primitivos, ou nesse estado primeiro humano, num estado que não necessariamente existiu, eles sequer tinham linguagem. Eles não se relacionavam uns com os outros, apenas se relacionavam diretamente com a natureza, que não fala, então eles não falavam. Quando os homens começam a se associar, Rousseau pensa que eles criam uma linguagem que deriva diretamente dos seus instintos, das suas paixões, como ele fala, e seria uma linguagem mais poética, mais sentimental. Com o tempo, com a evolução da sociedade, a evolução que é, para Rousseau, degradação, o modo como a sociedade se desenvolve para ele é um modo corrompido, então a linguagem vai se sofisticando, o que é em si mesmo uma degradação. A linguagem vai ficando mais racional, vai ficando mais lógica, o que por si só não seria um mal, porém ela vai eliminando parte do que faz um humano ser um humano, que são os sentimentos, as paixões. A linguagem vai se tornando artificial, diferindo daquela primeira que era mais próxima da natureza. Vão inventando as artes, as técnicas, as ciências. Por si, também não seriam necessariamente ruins, porém, do modo como foram feitas, pelas razões que foram feitas, são. Rousseau diz, por exemplo, que a eloquência foi criada por um desejo de bajulação. Algumas ciências são derivadas da arrogância humana ou da vã curiosidade. Elas são más devido ao modo como os homens as fizeram, os motivos que levaram
a fazê-las. Surge a desigualdade das fortunas e o abuso da riqueza. Aqui uma imagem famosa, uma caricatura, um desenho da época de Rousseau, mostrando a nobreza nas costas do povo. A França era o modelo da Europa. No século XVIII, na França, se tinha ainda essa divisão social derivada da Idade Média. Se tinha diferenças, inclusive, em termos de legislação. Na época de Rousseau, não eram todos iguais perante a lei. Um homem nobre que matasse outro seria julgado de um modo diferente do que um homem plebeu que matasse outro. E se o plebeu matasse um nobre, o julgamento também seria diferente caso ele tivesse matado um outro plebeu. Não que o nobre não seria punido, né, mas estava previsto uma diferenciação no seu julgamento. Então não se tinha a ideia de que os homens são iguais, de que a lei é a mesma para todos, não se tinha a isonomia, tal como havia existido, por exemplo, na democracia grega. E tudo isso Rousseau via como algo artificial, algo desnecessário, uma evolução degenerada da sociedade. A visão de Rousseau, portanto, é uma visão radicalmente pessimista da história, do seu curso e dos seus produtos culturais. Ele não pensa que a sociedade em si mesma, o fato dos homens se associarem, é o mal. O que ele vê como mal é o modo como isso ocorreu. Os humanos, desde o princípio, se deixaram levar por vícios e criaram novos vícios. Criaram a ganância, a soberba, a injustiça, ao invés de haver feito evoluir a sociedade segundo os instintos naturais, segundo as paixões, que para Rousseau, ao contrário do que pensavam os outros iluministas, são naturalmente boas. Ele via o ser humano como naturalmente bom, então aquilo que é parte da natureza humana, o sentimento, as paixões, é algo bom. Mas isso havia sido reprimido e substituído por máscaras, por falsidade. Então, o modo como a história humana transcorreu, Rousseau via como algo ruim, algo que não ocasionou a maior felicidade humana ou a maior virtude humana. A sociedade foi piorando o homem, quanto mais ela aparentemente se desenvolvia. Aqui Voltaire, que era um pensador contemporâneo a Rousseau, que o conheceu, também ali viveu em Paris, o centro do pensamento europeu na época. Voltaire qualificou o discurso sobre a desigualdade de Rousseau como um libelo contra o gênero humano. Os iluministas viam o mundo do modo oposto ao que Rousseau via. Eles enxergavam que o ser humano, deixado ao natural, não seria bom. Talvez não fosse um monstro, mas não seria aquilo que ele pode ser. Era a sociedade, era a cultura, a civilização que elevava o ser humano, que o tirava da bestialidade. E eles enxergavam que a razão, o seu emprego, seu uso cada vez mais amplo, iria trazer benefícios à humanidade. Eles consideravam que os instintos animalescos, os sentimentos, não são necessariamente maus, porém eles não são guias adequados. O melhor guia é aquilo que há de melhor no homem, que é a sua inteligência, a sua razão. Então, quanto mais a humanidade se tornasse racional, quanto mais a sociedade se intelectualizasse, melhor viveriam as pessoas. Eles viam que o progresso das ciências, o progresso das técnicas, das artes, iria contribuir para o bem-estar geral humano. Então, Voltaire vê o que Rousseau diz como algo que é contra a humanidade, que propõe algo que será o mal supremo, evitar ou abominar os progressos da civilização, suprimir em larga medida a razão e deixar prevalecer o instinto, o sentimento, de modo a tentar, em alguma medida, reaproximar-se de um estado natural. Ironizando Rousseau, escreveu Voltaire: é impossível pintar com cores mais fortes os horrores da sociedade humana. Ninguém usou de tanta inteligência para nos reduzir a animais. Lendo o vosso livro, dá vontade de andar de quatro. Aqui nessa imagem, seria uma igreja da África em que o pastor falou para as pessoas que elas deveriam ser como as ovelhas. Aí elas entenderam literalmente. Voltaire fala que lendo o livro de Rousseau, as pessoas acabariam desse jeito.
abominando tudo que foi feito pelo homem, tudo que a muito custo foi produzido, a cultura, a ciência, a técnica, retornaríamos à animalidade. Então é melhor andar logo de quatro. Culpando o saber e o progresso pelos problemas que os iluministas atribuíam à religião e às várias formas de superstição herdadas do passado, Rousseau se colocava contra os pensadores de seu tempo. Os iluministas, em sua maioria, eram deístas. Eles acreditavam em Deus como criador do universo, criador do cosmos. Porém, eles viam a religião, no caso a religião cristã, que dominava a Europa, como uma força perniciosa. Eles achavam que era superstição e que uma crença mais purificada, mais racional em Deus, elevaria a alma humana. Eles viam que a religião era algo que havia atrasado a humanidade. Rousseau pensa de modo diferente. Ele fala que o que ocasionou a degeneração moral humana foi justamente o progresso da ciência, da técnica e até da filosofia deturpada. Isso que tornou o homem pior. Rousseau era contra também a religião e a superstição, chegando inclusive a propor uma religião puramente estatal. Seria uma religião fundada na crença em Deus e na imortalidade da alma, porém não com os ritos e os cultos do cristianismo. Mas embora ele considerasse o cristianismo como nocivo, assim como os outros, boa parte dos iluministas, ele não via esse como o maior mal. O maior mal para ele era o progresso, o suposto progresso que a sociedade havia feito. Um progresso que levava o homem a desfazer-se ou a corromper uma parte importante de si, seus sentimentos, suas paixões, e exacerbar o uso de uma razão corrompida, uma razão sem os fundamentos naturais. Rousseau subverte a ótica de interpretação da história. Em si, o homem não é o lobo do homem, como dizia Thomas Hobbes. O homem tornou-se tal no curso da história. Thomas Hobbes foi o teórico do absolutismo, que defendeu esse sistema político. Ele pensava que o homem, naturalmente, é mau. O homem, por natureza, é egoísta, é cruel, buscando apenas o seu bem, ainda que para isso tenha que causar o mal a todos os outros. Hobbes dizia que no estado de natureza, onde não houvesse o governo, os homens estariam em guerra constante, um estado de guerra de todos contra todos, em que o homem seria o lobo do homem. Todo mundo brigando o tempo inteiro pelos recursos da natureza, que Hobbes entendia como relativamente escassos ou difíceis de se obter, ao contrário de Rousseau, que parecia pensar que a natureza é mais abundante, mais fácil de se viver nela. No estado natural de Hobbes imperava a violência, imperava a crueldade. E tão ruim era esse estado que os homens decidiram sacrificar a sua liberdade em troca da segurança. Associaram-se e determinaram que um deles governaria a todos. Esse um teria o poder absoluto sobre todos, de modo a impedir essa guerra de todos contra todos. Então, a origem do poder, a origem da legitimidade do governante absolutista seria essa necessidade natural. É melhor perder sua liberdade do que perder sua vida, ou sua possibilidade de qualquer tipo de qualidade de vida, pensava Thomas Hobbes. Então, com essa criação artificial de um poder que governa sobre os outros, acaba esse conflito constante, surge o Estado, surge a sociedade. E o único que preserva a prerrogativa de realizar a violência, quando necessário, seria esse governante absolutista, não pelo seu interesse próprio, mas pelo interesse do povo. Rousseau pensa de modo oposto. O homem natural, ele não é violento, ele é bom. Ou pelo menos ele não é mau. Ele não faz o bem aos outros porque ele não faz nada aos outros. Ele vive apenas com seus instintos básicos ali, que para Rousseau seriam instintos apenas de preservação, de buscar o alimento, buscar abrigo. O motivo da associação não foi então para evitar o conflito constante. O motivo da associação humana foi o surgimento da propriedade. Foi quando as pessoas viram que era vantajoso você possuir mais do que você precisava, você delimitar uma área, e aí com isso você busca outros para te ajudar, porque um grupo é mais forte que um indivíduo.
Aí torna necessário a união dos outros também, que vão acabar tendo que competir, já que um diz que a terra é dele e o outro tem que lutar. Então, surge tudo aquilo que irá corromper o ser humano. O homem não é lobo do homem na origem, naturalmente, porém ele é lobo do homem agora, segundo Rousseau. Na origem ele era como as ovelhas, que cada uma está lá pastando. Agora, enquanto possui a propriedade, enquanto existe o Estado, o homem está em guerra com os outros. O estado natural, para Rousseau, não é o estado do instinto violento e da afirmação da vitalidade sem controle. Rousseau diz que tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas, ao passo que tudo degenera nas mãos do homem. O homem natural, para Rousseau, seria como um animal pacífico. Ele tem a sua razão, a sua inteligência, porém ela não se desenvolveu ainda, já que ele não é sociável, ele não tem a linguagem, não tem as técnicas, a ciência. Porém, em si mesmo, ele não é violento, ele não é agressivo, não é cruel. O homem seria bom, um tipo de bondade tal como de uma criança, um tipo de inocência, pensava Rousseau. Enquanto que aquilo que o homem foi fazendo, efetivamente, ao longo da história, foi o tornando cada vez pior. Nós vimos, em relação ao mito do bom selvagem, que muitos europeus nessa época consideravam que os povos da América, os povos indígenas, eram superiores moralmente aos povos da Europa, porque os viam como mais próximos do estado original do homem, o estado tal como o de Adão e Eva no Éden, já que aquilo que é criado por Deus é bom. Deus é bom, tudo que ele faz é bom, mas as coisas, pela ação humana, degeneram, pioram. Então, considerando tudo isso, considerando esse pessimismo de Rousseau em relação à sociedade atual, esse seu julgamento severo quanto ao modo como a história humana se desenrolou, ele vai propor um novo modo, uma nova maneira de organizar a sociedade, novos princípios, que terão por base essa sua ideia do homem natural, porém que não são um retorno puro à natureza. Até porque ele considera que o estado natural sequer existiu de fato, é apenas um ideal, é como o homem seria, sem nenhuma sociedade. Mas o modo como ele deve criar a sociedade deve partir daquilo que o homem tem de bom, daquilo que é natural no homem. Então deve levar em conta as suas paixões, que são boas, deve levar em conta os sentimentos, também a razão, mas a razão moderada pelas paixões, guiada por elas. Aos olhos de Rousseau, a sociedade estava no prolongamento de um percurso de decadência e superstição. Então, o modo como a sociedade havia se desenvolvido, desde o seu surgimento a partir da propriedade privada, foi um caminho que levou à degeneração da natureza humana, levou ao pioramento da humanidade, de modo que seria preciso fazer uma reforma social que modificasse radicalmente esse paradigma. Rousseau considerava que as artes, as ciências e as letras eram baseadas em falsos pressupostos, na negação da riqueza do homem que era possível perceber nos povos primitivos. De fato, se pode notar no iluminismo talvez uma valorização exacerbada da razão, uma crença quase utópica, ou de fato utópica, na capacidade da razão de solucionar os problemas do mundo. Tempos depois, quando a ciência já estava mais avançada, as técnicas mais evoluídas, por exemplo, no século XX, a razão humana serviu para cometer atrocidades. Por exemplo, as duas grandes guerras mundiais foram guerras tecnológicas, em que se fez uso de veículos motorizados em grande escala, se fez uso de armas terríveis, a bomba atômica, gás mostarda, até armas biológicas, por exemplo, como foi tentado pelos japoneses na China, tentando contaminar a população com a peste bubônica, lançando, pelo menos tentando lançar, armas que continham pulgas contaminadas. Então, a razão e o que deriva da razão, as técnicas, eram vistas como apenas algo positivo, algo que só poderia levar ao melhoramento da humanidade, pelos demais iluministas. Rousseau via na razão aquilo que ela produziu de pior, aquilo que ela podia produzir de pior, e principalmente se opunha à
presença da razão separada dos outros aspectos que compõem um ser humano. O homem não é apenas razão para Rousseau, é também sentimento, é também paixão. Tudo isso deve caminhar junto, senão a razão degenera, do modo como ele acreditava que havia de fato degenerado. Assim, os povos primitivos, chamados pelos europeus primitivos, por estarem no estágio anterior de desenvolvimento da sua cultura, desenvolvimento técnico, científico, neles, os outros aspectos do homem, que não a razão, como os sentimentos, estavam mais próximos da excelência original, do estado salutar em que deveriam se apresentar os sentimentos e os instintos humanos. Na visão de Rousseau, quando alguém da civilização critica o instinto, critica os sentimentos humanos, ele está criticando de fato o modo como o homem moderno expressa esses sentimentos, o modo como ele os tem de forma corrompida. Porém, o sentimento originário do homem, o sentimento não perturbado pelo modo como a civilização se degenerou em sua evolução, esse seria bom, caso de fato fosse possível obtê-lo ou recuperá-lo. O caminho da salvação que Rousseau propõe, da sua reforma social, é, em algum aspecto, um retorno à natureza, é uma renaturalização do homem. Porém, não é voltar a um estado hipotético de isolamento total, de ausência de linguagem, ausência de técnica, de ciência. Isso ele considera impossível. É uma renaturalização do homem social, do homem civilizado, inclusive. Porém, uma civilização que vai se basear no aspecto pleno do ser humano. Isso se dará através de uma reconstrução da vida social em condições de bloquear o mal e favorecer o bem que deriva da natureza humana primeira. Rousseau considera que o estado de corrupção da sociedade moderna é tão elevado que ela não pode ser facilmente curada. Ela não poderia ser corrigida com simples reformas internas ou, como pensavam os iluministas, através do mero progresso da técnica e da ciência. Ele considerava necessária uma transformação radical no espírito do povo, uma reviravolta completa. Ele dizia que nunca se viu um povo, uma vez corrompido, retornar à virtude. Inutilmente procuraríeis destruir as causas do mal. De nada serviria eliminar os incentivos à vaidade, ao ócio e ao luxo. A proposta de reforma social que ele irá propor não é uma coisa singela, não é uma coisa que seria facilmente execuível. Seria uma leve mudança do modo como as coisas ocorrem. Seria uma mudança basilar, uma mudança fundamental no modo como a sociedade existe e um retorno ao modo natural do ser humano. Ele prossegue dizendo: em vão vos esforçaríeis até mesmo por levar os homens de volta à primitiva igualdade, custódia da inocência e fonte de toda virtude. Tal como na história do Éden, uma vez que se perde a inocência original, não se pode retornar a ela. O ser humano, que já viveu na civilização, que já é socializado, aculturado, não pode retornar a esse estado originário. O que se pode fazer é uma alteração no modo de vida social. Uma vez estragados, seus corações assim ficarão para sempre, não havendo mais remédio senão o de uma grande revolução qualquer, quase tão terrível quanto o mal que poderia curar. Sendo a doença que Rousseau observa no homem e na sociedade que deriva do homem e que corrompe o homem, o remédio será também amargo, será quase tão terrível quanto a doença. Aqui talvez ele esteja mostrando um tipo de presciência do que de fato iria acontecer. Rousseau virá a inspirar a Revolução Francesa. Muitos falam da Revolução Francesa como um momento positivo na história humana, um momento em que se solapou a antiga injustiça, a antiga divisão artificial das classes, a opressão do povo, para pôr em seu lugar um regime de igualdade, fraternidade e de liberdade. Porém, observando o que de fato aconteceu na Revolução Francesa, observa que ali a liberdade
de início louvada, acabou sendo tolhida, a fraternidade foi esquecida quando começaram as matanças, primeiro matando os nobres, os clérigos, depois os próprios revolucionários, realizando entre eles mesmos o expurgo, que nunca terminava. Talvez a igualdade se possa dizer que existiu, porém, uma igualdade em que todos estão piores do que antes estavam não é preferível a uma desigualdade em que, mesmo pior, estavam numa situação um pouco melhor, pelo menos não temia a morte por qualquer coisa. Alguns chegaram a dizer, inclusive, que Robespierre foi um dos principais articuladores da Revolução, principalmente no seu momento mais terrível, durante o Terror, quando se matou mais gente, e que depois foi ele mesmo morto, segundo os mesmos pressupostos que ele mandava executar os outros. Robespierre teria sido a mão executora dos pensamentos de Rousseau. Rousseau já estava morto nessa época, porém as suas ideias, se pode dizer, talvez corrompidas, porém em partes respeitadas e cumpridas, como veremos, resultaram nisso. Tanto é que os frutos da Revolução Francesa, em grande parte, foram rapidamente revertidos, porque logo após a Revolução, após ela chegar no extremo, surge novamente um rei não derivado das famílias tradicionais da França, mas um rei ainda assim, Napoleão, talvez até mais poderoso do que os reis antigos. E ele estabelece um novo tipo de tirania. Então, a Revolução Francesa, o seu ideal democrático e igualitário, ela não perdura totalmente. Embora Napoleão tenha, pelo menos, expressado o seu apreço por esses ideais. Na prática, ele foi um tirano, assim como o rei que havia sido deposto. Rousseau pensava que o mal nasceu com a sociedade. O homem, antes da sociedade, não era nem mal nem bom, era como um animal, incapaz de conhecer esses conceitos, capaz de expressá-los em linguagem. De modo que é com a renovação da sociedade que o mal pode ser expulso. Então, é preciso reformar totalmente a sociedade. Implica numa revolução que Rousseau anteviu que seria sangrenta. A frase de Rousseau famosa: uma revolução não se faz com leite de rosas. Quando foi feita com sangue.